Olá! Hoje a gente vai conversar sobre a osteoporose. Sabe, aquela condição que afeta milhões de pessoas, enfraquecendo os ossos aos pouquinhos, em silêncio. Mas e se a chave para reverter tudo isso não estivesse num laboratório, mas sim dentro do nosso próprio corpo? Pois é, tem uma nova fronteira se abrindo e ela é focada em uns mensageiros minúsculos. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com essa pergunta. A resposta, como já dá para imaginar, é a osteoporose. E ela não é só comum, não. É um desafio de saúde global gigantesco. Então, o que é exatamente a osteoporose, na prática? Pense assim, é uma condição onde os ossos vão perdendo densidade e qualidade. É como se a estrutura de um prédio fosse ficando cada vez mais fraca e porosa com o tempo. Isso não dói no dia a dia. O problema é que deixa os ossos super vulneráveis a fraturas. E os números, olha, são de cair o queixo. A estimativa global é que 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos vão sofrer uma fratura por causa da osteoporose. Isso significa dor, perda de mobilidade e, claro, um peso enorme para os sistemas de saúde. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise. A gente precisa entender a osteoporose como essa epidemia silenciosa. Vamos ver por que as soluções que a gente tem hoje são limitadas e por que é tão urgente buscar novas saídas. O interessante aqui nesse slide é essa dualidade dos tratamentos atuais. De um lado, a gente tem remédios que funcionam como um freio, sabe? Eles impedem que o osso se degrade mais. E são eficazes nisso, mas não reconstroem o que já foi perdido. Do outro lado, a gente tem estimulantes superpotentes, que agem como uma verdadeira equipe de construção. Qual o problema? São caros, precisam de injeções diárias e o uso é limitado no tempo. O ponto principal é que a gente precisa de algo mais direcionado, mais sustentável. E é aqui que a história fica, assim, fascinante. A resposta pode estar no que os cientistas estão chamando de serviço postal do corpo, uma rede de comunicação interna que pode ser, literalmente, a chave para uma nova era no tratamento da osteoporose. Então, conheçam os exossomos. Pensa neles como pacotinhos minúsculos, em escala nanométrica, que as nossas células enviam umas para as outras. Dentro de cada pacotinho tem instruções, proteínas, RNAs, lipídios, que basicamente dizem para a célula que recebe o que ela deve fazer. É uma rede de comunicação interna incrivelmente sofisticada. E esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar como esse despacho de encomendas acontece. Tudo começa lá dentro da célula. Primeiro, a membrana de uma estrutura interna se dobra para dentro, capturando as mensagens. Essas mensagens são fechadas em pequenas bolhas, as vesículas. Várias dessas vesículas são agrupadas num container maior. Esse container viaja até a borda da célula, se funde com a membrana de fora e pronto, libera as encomendas. A partir daí, elas viajam pelo corpo para entregar suas instruções. Mas, como em qualquer serviço postal, nem toda mensagem é boa notícia. No contexto dos nossos ossos, algumas mensagens dizem construa, enquanto outras dão a ordem para destruir. Vamos ver como isso funciona? O ponto-chave aqui é que a função de um exossomo depende totalmente da sua célula de origem. Exossomos que vêm de células-tronco mesenquimais, por exemplo, carregam mensagens que mandam construir. Por outro lado, os exossomos de células que degradam o osso, os osteoclastos, ou de células inflamatórias, esses carregam ordens de demolição. É uma batalha constante de informações acontecendo dentro da gente. Vamos ver em detalhe uma mensagem boa. As células tronco-mesenquimais enviam exossomos com uma instrução específica, um tal de MIR186. Quando uma célula óssea recebe esse pacotinho, ela liga os genes responsáveis por construir mais osso. É como receber a planta e as ferramentas certas para reforçar a estrutura. E agora o outro lado da moeda, a mensagem ruim. Os osteoclastos, que são as células que quebram o osso, enviam pacotes com a instrução MRI-214-3P. Essa mensagem funciona tipo uma ordem de parem o trabalho para as células construtoras, freando a atividade delas. O resultado? A perda de massa óssea acelera. Na osteoporose, existe um excesso dessas mensagens de demolição circulando. Ok. Então, se a gente consegue identificar essas mensagens, será que não dá para usar isso a nosso favor? Essa nova compreensão abre umas portas incríveis, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Vamos ver como. Uma das aplicações mais imediatas é no diagnóstico. Ao analisar o que tem dentro dos exossomos no sangue, a gente consegue ler as mensagens que estão circulando. Por exemplo, níveis altos da mensagem de demolição, aquele MIR-214-3P, indicam um risco maior de fratura.
É como se a gente conseguisse interceptar o correio para prever um problema antes que ele vire uma catástrofe. E isso nos leva ao processo de como essa pesquisa pode virar uma ferramenta clínica real. Tudo começa com uma simples amostra de sangue ou urina para isolar os lisossomos. Depois, os cientistas analisam o conteúdo deles ou podem até modificá-los, colocando mensagens terapêuticas dentro. E por fim, claro, tudo é testado rigorosamente em laboratório e em modelos animais antes de chegar nos pacientes. Parece promissor demais, certo? E é. Mas, como em toda ciência de ponta, tem um caminho a ser percorrido. Vamos falar um pouco dos desafios que ainda precisam ser superados. O caminho até a clínica não é uma linha reta. Um dos maiores desafios é a padronização. Laboratórios diferentes usam métodos diferentes para isolar exossomos. Isso dificulta muito a comparação de resultados. Além disso, a segurança a longo prazo, a produção em larga escala e a aprovação dos órgãos reguladores são barreiras bem grandes que a comunidade científica está trabalhando duro para resolver. E isso nos deixa com uma reflexão final. A pesquisa sobre exossomos está mostrando que o nosso corpo tem uma linguagem interna de uma complexidade incrível. A grande questão agora é: será que a gente vai ser capaz de aprender essa linguagem e usá-la para instruir nosso corpo a se curar? A possibilidade de usar nossos próprios mensageiros para reconstruir ossos não é mais ficção científica. É uma fronteira da medicina simplesmente emocionante. Obrigado por acompanhar esta análise.